Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores, diz o Senhor. Mateus é, na verdade, aquele conhecedor da Escritura que compreendeu tudo o que diz respeito ao reino de Deus. E é como o proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Era homem de certa cultura, arrecadador dos impostos, publicano, em Cafarnaum, de formação helenística. Parece ter adaptado à índole do grego o seu nome, Levi, de origem hebraica. É de capital importância a tarefa executada por este discípulo de Jesus na transmissão do Evangelho. Após a ressurreição foram recolhidos alguns episódios da vida do Senhor e organizados discursos, coletânea do ditos do Senhor, em torno de algumas palavras-chave. Tais elementos do alegre anúncio de Cristo podiam servir aos primeiros cristãos como um complemento das leituras do Antigo Testamento que ainda ouviam nas sinagogas. Mateus, com base também nesses primeiros discursos e redações, escreveu em aramaico uma ampla síntese de palavras e gestos de Jesus, pondo em relevo sua messianidade e a posição dos cristãos, isto é, da Igreja, que face da lei e do culto da antiga aliança. O Evangelho de Mateus, tal qual o aproximou, agora em grego, sofreu a influência dos escritos de Marcos e de Lucas, conversando, porém, sua fisionomia específica. É o Evangelho do Reino de Deus, do cumprimento em Cristo na antiga aliança. É o Evangelho das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha, das parábolas do reino e do juízo universal. É o Evangelho da Igreja, fundada sobre a rocha que é Pedro e do seu mistério. A liturgia sempre utilizou de modo particular, nada sabemos além disso,
de historicamente certo a respeito do apostolado de Mateus, nem das circunstâncias de sua morte ou martírio. Ide e de todas as nações fazer discípulos, diz o Senhor, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu trabalho, abençoe seus estudos, abençoe seus projetos, abençoe seu relacionamento. Que nada de mal te aconteça, mas que as bênçãos e as graças de Deus te favoreça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma pergunta para receber o óleo. Como todos os santos, e apesar de sua falta de educação acadêmica, Félix possuía o que de extraordinário? Deus abençoe você.